Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, no capítulo 19. Bom estar na casa do Senhor, irmãos, amém? Poder oferecer louvores a Ele, poder sentir a sua presença, na certeza que Ele falará ao nosso coração. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, iremos ler apenas 12 versículos. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. A gente vai passar um tempinho sentado. Então, vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, claro, para estar lendo esse texto. Nossa versão é NVI, a versão que usamos na nossa igreja. E o texto diz assim, todos acharam, amém? O texto diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã neste mesmo horário não fizer com sua vida o que fizestes com a vida deles. Elias então teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um caminho de um dia. Chegou em um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo: já tive bastante, Senhor, tire-me agora a vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, deitou debaixo dessa árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia um pão assado sobre brasas e também uma jarra de água. Ele comeu e bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Até aqui, irmãos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E somos muito gratos porque o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que recebe os nossos louvores e, por misericórdia, Senhor, fala ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Muito obrigado por isso, Deus. Nos ajuda, Senhor, a transmitir a Tua palavra com fidelidade nessa noite e que ela encontre, Senhor, o coração necessitado nessa noite aqui, ó Pai. E que possa, Senhor, fazer aquilo que eu não consigo fazer e nem ninguém consegue fazer, Pai. Mas assim o faz, Senhor, para a Tua glória. Assim nós te oramos e desejar somos gratos. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, nós por natureza somos seres ambíguos, para não dizer bipolares. Ora, estamos no monte da alegria, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Ora, estamos na caverna da solidão. Sabe, um momento a gente está louvando, adorando ao Senhor, agradecendo a Ele pelos seus feitos, pelaquela porta de trabalho que Ele abriu, sabe, pelaquela promoção que tivemos no nosso trabalho. Ora, estamos alegres porque o Senhor permitiu que comprássemos a nossa casa própria, o nosso carro do ano. Ora, a gente se encontra numa caverna, sabe, murmurando, dizendo: Senhor, por que comigo? Por que não com Tierles? Né? Por que não com irmão João?
Sabe, não é assim a vida do ser humano, irmãos, cheia de altos e baixos. Ora, ele está no monte da alegria, cheio, com o seu coração transbordando de louvor, querendo adorar ao Senhor, irmãos, de todo o seu coração. Mas ora, ele se encontra numa caverna, querendo sumir. E quantas pessoas, irmãos, já não sentiu-se assim aqui, que estão aqui nessa noite? Sabe, ora a gente agradece a Deus, irmãos, pelo pão que Ele nos dá, um simples pão. Mas ora a gente está murmurando porque Ele não deu a melhor carne que gostaríamos de comer. Não é assim, irmãos, não foi diferente na vida desse homem. A Bíblia vai relatar, irmãos, ou melhor, existe um homem que eu sempre, quando eu olho para esse texto, eu me lembro desse homem que é um filho de pastor, que se afastou dos caminhos do Senhor, mas em seu século, um grande filósofo, filho de pastor, chamado Søren Kierkegaard, um homem que foi conhecido como o pai do existencialismo. Ele disse a seguinte frase, irmãos: quando na vida o que se é mais importante é o desejo de viver, a gente pede para morrer. Mas quando na nossa vida a pior coisa que existe é ela mesma, é a vida, a gente se pega desejando o desejo de morrer. Não é assim, irmãos? Às vezes a gente tem de tudo, sabe? E eu já passei por isso, irmãos. A depressão, a opressão é uma doença, irmãos, terrível. Sabe, às vezes o dinheiro ele não é suficiente para satisfazer o vazio que às vezes é acometido no nosso coração. Às vezes a gente pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor trabalho, estudar na melhor faculdade, irmãos. Mas a gente pode estar dentro de um quarto, enfrentando uma solidão terrível, irmãos. Desejando ao Senhor apenas morrer. E esse desejo não vem do Senhor, sabemos que é um desejo diabólico. Mas, hora ou outra, irmãos, quantos homens não foram acometidos de desejos como esse? A história desse profeta aqui, irmãos, ela não é diferente. Esse homem, irmãos, parece algo, sabe, que a gente quando olha o capítulo 17 e olha o capítulo 18, a gente vê um profeta, assim como o Caio Fábio escreveu no seu livro Elias está nas ruas, um profeta desbravador, um homem que agora é conhecido como um leão dos profetas. Sabe, aquele homem que orava ao Senhor, dizia ao Senhor que a chuva cessasse e o Senhor atendia. Desafiava os homens de Baal, irmãos. Desafiava os profetas ali daquela época e pedia que o Senhor derramasse fogo do céu e assim o Senhor, por misericórdia e graça, concedia que assim o fizesse. Mas quando a gente olha o capítulo 19, irmãos, esse mesmo profeta, que é conhecido como um leão desbravador, agora ele parece ser um gatinho, sabe, acuado num canto, sabe, sem força sequer para desejar a vida. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 5, ele vai dizer que nós, irmãos, estamos sujeitos a essas mesmas coisas. No capítulo 5 de Tiago, acompanhe comigo, no versículo 17 ao 19, o apóstolo Tiago ele vai dizer isso, que estamos sujeitos a essas mesmas paixões. Sabe, a gente passa por esses altos e baixos, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Quem sabe você viveu há pouco tempo a melhor alegria que você já desfrutou em sua vida. Mas quem sabe você chegou aqui nessa noite com um desânimo terrível, com um desejo sem sentir mais forças de vir à casa do Senhor e glorificá-lo. Quem sabe você chegou aqui por uma mera religiosidade, hoje é domingo e é um lugar onde é bom vir à casa do Senhor, então você veio. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque eu não tenho dúvida, desde a primeira
pronunciamento aqui da nossa diaconisa Almira. Eu já senti paz diante de Deus, porque Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você já ficou desanimado, assim como esse profeta? Você já se pegou dessa forma, com essa tristeza, com essa angústia terrível no seu coração? Talvez, irmãos, esse desejo, esse desânimo que veio sobre a vida dele é acometido também nas nossas vidas. Esse texto aqui, irmãos, ele vai nos dizer que em momentos assim, em momentos de desânimo, o Senhor, Ele tratou sobre a vida do profeta, mas Ele também trata sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? O Senhor, irmãos, em primeiro lugar, Ele trata esse momento, essa vida de desânimo que esse profeta passa agora, irmãos, ele estava vivendo sobre uma opressão, irmãos. Sabe, ele estava vivendo, veja comigo o verso de número 1 e número 2. E vamos ver nessa noite o que faz o profeta Elias a viver essa situação de desânimo, né? E o primeiro ponto é esse. A sensação desse desânimo, irmãos, é a sensação de estar sob ameaça e de pressão. O verso do 1 ao 3 diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida de cada um deles. Elias teve o quê, irmãos? Medo. Elias teve medo e fez o quê, irmãos? E fugiu para salvar o quê? A sua vida. Sabe, aquele homem que era um leão, irmãos, que era alguém desbravador, alguém que chegou ao rei ali, apontou o dedo na sua cara e disse: assim diz o Senhor. Aquele homem sem medo, irmãos, agora ele se acovarda de uma palavra, irmãos, que não era nem do rei. E a gente sabe que aqui nada contra a liderança feminina, irmãos, mas para essa época, é por isso que esse reinado não foi para frente. O rei, como é que ele ia tomar conta de um reino, se ele não tinha as rédeas, se ele não falava, aquilo que ele falava era o que a sua mulher dizia, e ele tinha que dizer sim senhor, sim senhora, né? Não tinha como um reinado desse dar certo, irmãos. Mas louvado seja Deus, irmãos, que em momentos assim, em momentos de opressão, em momentos de depressão, em momentos de desânimos como esse, quando a gente sente essa vontade de fugir, de correr, o Senhor, Ele sempre tem uma providência para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? É isso que o texto vai dizer, irmãos. Esse homem que agora estava fugindo, esse homem que agora não sentia mais prazer em servi-lo, o Senhor olha para a sua fraqueza. O Senhor olha para o seu momento de desânimo, irmãos. E age, sabe? E age de forma sobrenatural. Age de forma paciente. O Senhor também age de forma, irmãos, estratégica. Sabe, em momentos de desânimo, irmãos, onde vem a opressão, a depressão, sabe? Aquilo que quer nos afastar, nos distanciar de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é tão misericordioso que Ele providencia meios, providencia pessoas, providencia situações para tirar a minha vida e a sua vida desse momento de dificuldade, desse momento de que você passa, que eu passo, que a gente não vê mais saída, que a gente olha e o desejo da nossa vida real é morrer. Mas louvado seja Deus, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que age no meio da igreja, o Espírito Santo é aquele que age no coração quebrantado e contrito. E se você chegou aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir a minha pessoa, porque eu não tenho nada para te falar,
Mas se você veio com o coração quebrantado aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus, Deus ele tem uma palavra para o seu coração desanimado. O Senhor é aquele que tem uma palavra, sabe, para liberar sobre a sua vida. E para tratar sobre esse momento de desânimo que, quem sabe, você está passando, irmãos. E a primeira situação, irmãos, que o Senhor trata a um coração que está desanimado, um coração que não sente mais forças para vir à casa do Senhor, um coração que não sente mais o desejo de estar louvando e adorando o nome do Senhor. Deus age de forma sobrenatural, amém? Veja comigo o verso 5 a 8, o que ele diz. Acompanhe, por favor. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo o tocou nele, dizendo: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre a brasa quente e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe. Perceba, irmãos, que Deus trata de forma sobrenatural a vida desse profeta desanimado. Deus, às vezes, irmãos, usa de coisas extraordinárias. O problema é que estamos tão acostumados com aquilo que é ordinário, né, Jefferson? Que às vezes a gente escuta algo, né? O Senhor usa uma pessoa para falar as nossas vidas e a gente já acha que tudo é do diabo, tudo é carne. Deus não usa ninguém para falar. A gente está vivendo tanto o ordinário, irmãos, que a gente esquece que Deus ainda age de forma extraordinária no meio do seu povo. Deus, ele é aquele, irmãos, que ele usou uma jumenta para falar aquilo que ele queria falar. Quanto mais pessoas. E aqui, irmãos, acontece aquilo que os teólogos vão chamar de uma teofania, né? Os teólogos vão dizer que esse anjo aqui, esse mensageiro, a palavra malak aqui no hebraico, ela tem essa ideia de mensageiro, aquele que ia trazer uma mensagem da parte de Deus. E, irmãos, não tinha como ser um homem natural fazer isso. Sabe, às vezes a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida que, de repente, acontece algo que não tem como ser por acaso, não tem como ser algo natural, não foi coincidência. O crente não vive de coincidência, irmãos. O crente vive de providência divina. A Bíblia ensina isso de Gênesis e Apocalipse. Sabe, o problema é quando eu vou estudar a providência de Deus, irmãos, eu enxergo o texto lá de Gênesis, a história de José. Sabe, algumas pessoas enxergam aquela história como aquela música de uma cantora até famosa aí, né? Que diz que agora eu estou no palco e você que está aí embaixo, você vai ver agora eu reinar. Mas o texto, irmãos, a ótica daquela passagem ali de Gênesis 35 não é falando sobre isso. Mas sim falando sobre a providência de Deus para a vida do seu povo. Sabe, José reinou, irmãos, não porque ele era melhor ou porque ele era capacitado mais do que as outras pessoas, não. Mas o Senhor disse, e ele mesmo disse isso, lá no capítulo 55, ou é 50, se eu não me engano. Ele vai dizer, olha, quem me colocou aqui nessa situação não foi vocês, mas foi o Senhor que me trouxe e me colocou aqui. O Senhor fez isso para que os remanescentes, sabe, vivessem
E louvado seja Deus, irmãos, porque existem pessoas que, quando são alcançadas pela graça de Deus, pelas bênçãos do Senhor, elas não têm isso pelo seu braço forte, como aprendemos aqui ontem pelo nosso presbítero Tielson, né? Sabe, o mundo lá fora, irmãos, tem uma ótica totalmente diferente da nossa. Acha que o que acontece de sobrenatural, o que acontece do nada na vida, na sua vida, foi porque você galgou isso, foi porque você tem mérito nisso. Não, irmãos. Acontece na minha vida e na sua vida o sobrenatural de Deus, porque Deus assim o quis. E é para a glória dele que ele usa isso. Louvado e adorado seja o seu santo nome, irmãos. É para a glória dele, irmãos. Você acredita na visita sobrenatural de Deus? Você acredita, irmãos, na visita sobrenatural de Deus? Se você não acredita, ore ao Senhor. Peça que Ele possa falar com você. A gente sabe que Ele fala conosco por aqui, irmãos, pelas Escrituras Sagradas. Mas existirá momentos, irmãos, que Ele vai usar a vida de alguém para falar ao meu e ao seu coração. Existirá momentos que Ele vai usar algo sobrenatural para que lá no fundo do poço, lá naquele momento mais difícil. E eu adoro o nome do Senhor, irmãos, porque Deus, Ele age dessa forma, né? Aqueles que se acham melhor, aqueles que se acham que não precisa dEle, Ele nem fala. Mas aqueles que se chegam a Ele com o coração quebrantado e contrito, irmãos, as Escrituras diz que Ele não resiste a esse coração. Ele é aquele que fala, Ele é aquele que providencia, Ele é aquele que age no coração desanimado para que aquele que está em uma caverna, no abismo, ele venha, ele saia de lá. E vá para o monte, vá para, sabe, volte à sua vida normal, adorando e glorificando o nome desse Deus bendito. Louvado e adorado seja o seu santo nome. Irmãos, em momentos de desânimos, Deus não só trata, o texto sagrado vai dizer que Ele não só trata apenas de forma sobrenatural, mas Ele trata também de forma paciente. Acompanhe comigo o verso de número 9. Em primeiro lugar, irmãos, quando estamos desanimados, o Senhor nos trata como, irmãos? De forma Não, os irmãos estão cansados, eu acho. Em primeiro lugar, o Senhor nos trata de forma o quê, irmãos? E em segundo lugar, o Senhor nos trata de forma o quê, irmãos? Paciente, irmãos. Parcial não. Paciente. Vejamos o texto, verso 9. O verso 9 diz o seguinte: ali entrou numa caverna e passou a noite, e as palavras do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, meu Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando a matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Irmãos, Deus trata com as nossas vidas de forma paciente. Elias repete 2 vezes, irmãos, a mesma história. E não é assim na nossa vida, né? A gente está passando por uma dificuldade, aí a gente chama o nosso pastor e diz: olha, pastor, eu estou passando por isso, isso e isso.
Ou eu não aguento mais. Isso que está acontecendo na minha vida. Aí alguns minutos depois a gente chama o nosso amigo e diz, olha, aconteceu isso, isso e isso. E a gente vem no próximo domingo para a igreja e a gente fala a mesma coisa. A gente repete a mesma história. Parece Tiago aqui às vezes falando comigo, né? Uma choradeira, né, Tiago? É falando. Sabe, irmãos, às vezes a gente conta aquela mesma coisa e por vezes, irmãos, as pessoas passam por nós e já diz assim, vixe, lá vem irmão Wilma com aquela mesma história de novo. Eu não quero escutar mais não. Não é assim que acontece, irmãos? Mas louvado seja Deus, irmãos, que é assim na ótica humana. O Senhor não, irmãos. O Senhor, Ele age de forma diferente. Ele tem prazer, irmãos, de ouvir as nossas angústias. Aleluia. Ele tem prazer, irmãos, de ouvir as nossas dificuldades. E parece que eu estou vendo Ele dizendo, conte, meu filho, mais uma vez. Sabe aquele momento que você está passando uma dificuldade na sua vida, você já contou a todo mundo. E ninguém trouxe a solução para a sua vida. Aí de repente você decide fazer o certo. Você vai no seu quarto, onde ninguém te vê, onde ninguém te escuta, e você diz, olha Senhor, eu estou passando por essa situação, eu não aguento mais, o Senhor sabe. E Ele, irmãos, parece que eu estou, sabe, vendo Ele dizendo, continue meu filho, continue a falar. Ele tem prazer, irmãos, Ele tem prazer em ouvir o nosso clamor, Ele tem prazer, irmãos, em ouvir as nossas súplicas, para que assim Ele atenda, para glorificar o seu santo nome, irmãos. Porque essas lutas, irmãos, ela tem um propósito, amém? Você que está passando por luta, saiba disso, essas lutas, ela tem um propósito. Sabe, e você que não está passando por lutas, não diga misericórdia não, mas é a realidade, você vai passar também. Porque você não é melhor do que ninguém. Já disse o próprio Jesus Cristo que no mundo teremos o quê? Mas o mesmo Jesus disse, tenham bom. Ele venceu por nós. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, irmãos. Sabe, Elias quando começa a falar, a repetir a mesma coisa, aí o Senhor começa a agir, irmãos. Sabe, o Senhor age de forma sobrenatural. Agora o Senhor age de forma paciente. E em terceiro e último lugar, irmãos, o Senhor age de forma estratégica. Sabe, e existe uma estratégia, irmãos, que o Senhor faz, sabe, com eficiência. Que é usar um dos seus atributos que é o motivo da minha vida e da sua vida estar aqui nessa noite. E você sabe qual atributo é esse? A misericórdia. Diga comigo, a misericórdia. Deus, Ele usa dessa estratégia, irmãos, da misericórdia dEle para agir, sabe, na vida do crente desanimado. O Senhor agora vê as nossas lutas, Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta, por mais que repetimos várias e várias vezes, por mais que a gente diga a mesma coisa, a mesma ladainha, o Senhor tem prazer nisso e agora Ele, de forma estratégica, Ele vai dizer, olha, eu tenho a solução para a sua vida. Não foi diferente na vida desse homem, irmãos. Leia comigo o verso 11 e 12. Diz o seguinte. O Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai o quê, irmãos? Vai passar. Então veio um vento fortíssimo, soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Não é assim que o texto diz? Depois de ver o vento, de vir o vento, veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou na entrada daquela caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Meu irmão, minha irmã, em momentos difíceis nas nossas vidas, em momentos de desânimos,
O Senhor, Ele age de forma estratégica. Ele nos alcança por misericórdia. Sabe, o extraordinário dele acontece, irmãos, e às vezes não vem por zoada. Talvez você veio na casa do Senhor e há pessoas, irmãos, que saem da sua casa dizendo assim: hoje eu vou lá na igreja de Tielso, porque vai vir um pregador do fogo e Deus vai falar comigo naquele lugar. Hoje vai ter o show de fulano de tal. E eu tenho que ir, porque quando ele canta eu sinto um arrepio. Sabe, é algo sobrenatural que acontece e o Senhor fala comigo. Irmãos, é verdade que o Senhor, às vezes, Ele, por misericórdia, Ele usa, e eu já disse isso aqui nessa noite, pessoas, para falar aos nossos corações. Mas às vezes, irmãos, é de uma forma suave. Sabe, é naquele momento que eu e você pensa que Ele não vai falar. Sabe, que a gente já desistiu, sabe, a gente quer chutar o pau da barraca e dizer: olha, eu não quero mais ir na casa do Senhor, não. Eu tanto busco a Ele, eu tanto oro a Ele, mas nada acontece. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele vai agir, Ele está agindo aqui nessa noite. Ele nos usa por graça e misericórdia para te dizer: não desista, não encontre prazer na morte, porque Ele deu a vida eterna para você. Não pense como alguns filósofos pensam, que o que faz sentido na vida é o suicídio. Não, o que faz sentido na vida, irmãos, de acordo com a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que a finalidade nossa é viver para a glória de Deus e gozá-lo, sabe, da sua maravilhosa vontade, irmãos. O nosso prazer, irmãos, não está em meras coisas. A gente não adora o Senhor somente quando estamos no monte, mas no momento que estamos na caverna, o Senhor, Ele vem, visita o nosso coração. Ele fala assim como Ele falou aqui com esse profeta: olha, homem, olha, mulher, levante-se, erga a sua cabeça. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei como está a sua vida, irmãos. Mas eu lembro que alguns anos atrás eu passei pelo momento... Ministério de Louvor? Eu lembro, irmãos, que alguns anos atrás eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu realizei todos os sonhos que eu tinha, que eu queria realizar, irmãos. Eu comprei o que eu queria, eu fui para onde eu queria, mas um dia eu peguei a minha moto ali, eu estava saindo de uma competição que eu gostava de fazer trilha, de fazer velocross e ali, irmãos, eu tentei contra a minha vida. Eu quis praticar um suicídio, irmãos. Veja como é o coração de uma pessoa pecadora, irmãos. De uma pessoa que ela tem que ter na sua consciência que você estar aqui, eu estou aqui, porque a graça desse Deus bendito nos alcançou, porque o seu Espírito Santo nos abraçou e nos ergueu e nos fez chegar aqui nessa noite. Sabe, eu não sei se você já se encontrou nessa situação de achar que tem tudo, mas agora você quer atentar contra a sua própria vida. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã. O Senhor, Ele tem o melhor dele para a minha e para a tua vida. O Senhor é aquele, irmãos, que nos braços dele nós estamos seguros. Sabe, nos braços dele a gente encontra todo o auxílio, toda a paz. Sabe, eu não sei se você está na caverna, no fundo do poço, ou se você está vivendo no monte. Mas uma coisa eu sei, que se você se dobrar diante desse Deus, Ele há de te abraçar, Ele há de abraçar a sua alma cansada nessa noite. E você estará seguro nele, porque foi assim que Ele disse.
aquele a quem ele derramou o seu sangue precioso, aquele que estão em suas mãos, irmãos, nem o diabo, nem ninguém pode arrancá-la. Sabe, irmãos, você está seguro no Senhor. Esse momento de desânimo, ele é um estado, ele não é para sempre. Ele é uma fase na minha e na sua vida. E logo mais estaremos louvando e adorando ao Senhor. Estaremos glorificando e agradecendo a Ele por ter saído da caverna, porque foi Ele que mandou fazer assim. E olhar e contemplar a sua santa face, irmãos, quando eu me lembro que um dia eu não vou mais lutar contra a minha carne. Quando eu me lembro, irmãos, que um dia eu não vou mais pecar, um dia eu não vou precisar mais fazer, sabe, de doido, dar uma de doido no trabalho, dar uma de doido no meio das pessoas, para não pecar contra o Senhor. Um dia eu vou estar diante dEle, adorando a Ele, sabe, exaltando o nome dEle e agradecendo a Ele. Obrigado, Deus, porque agora aquele desejo que eu tinha de pecar, aquele desejo que eu tinha, sabe, de transgredir a Tua lei, agora ele foi revertido em alegria. E agora eu vou adorar o Teu nome. Eu vou dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia.